ao Senhor, nós vamos orar agradecendo ao Senhor o privilégio de sermos filhos dele, podermos estar na sua casa. Amém? Vamos nos ajoelhar diante da poderosa presença do nosso Deus amado, né? Aqueles que puderem se ajoelharem, aqueles que quiserem se ajoelharem, nós vamos ajoelhar agora e vamos orar ao Senhor, né? Vamos entregar nosso culto a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, toda adoração e todo o nosso louvor. Amém? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, conosco, nos animando, nos consolando, nos confortando, nos ensinando a Tua palavra a cada dia, Pai querido. Obrigado pelo Teu amor derramado em nossos corações, e quando nós podemos derramar esse amor nos corações dos nossos irmãos. Ó Pai, muito obrigado. Recebe o nosso culto que Te prestamos, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Deus, nós não merecemos tudo o que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor nos ama, e é pelo Teu grande amor que temos recebido tantas coisas das Tuas boas mãos. Fica conosco, continue nos abençoando e nos recebe, Pai, nesse momento, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, o Ministério do Louvor vai dar início agora, né? Nós vamos cantar um cântico. E depois nós temos alguns avisos. Então vamos ficar de pé? É isso? Vamos ficar de pé? Verdade? No fluir da graça que encontrei em Ti, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me
somente em teu querer meus dias viverei, no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me poder do teu amor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória do Senhor, amém? Amém. Só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Jesus, vou perdoar como Jesus, vou me humilhar como Jesus.
só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Declare só, igreja, somos uma família de muitos filhos. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Jesus, vou perdoar como Jesus, vou me humilhar como Jesus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Jesus, eu perdoar como Jesus, vou me humilhar como Jesus. Vocês podem sentar. Nós temos alguns visitantes. Nós gostaríamos que você ficasse de pé, você que nos visita, você que é membro de alguma outra igreja, né? Ali temos a mãe da Westla, né? Estávamos preocupadas com você, nós estamos te ligando desde quinta-feira e nada, né? Mas graças a Deus você está aqui, né? E ali está a mãe dela, o filho dela também. Tem mais algum? Tem um casal ali atrás que nos visita. Né? Vocês que estão perto, né? Dê um abraço, seja bem-vindo, né? Nós amamos vocês. Voltem sempre, vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nosso meio, sintam-se bem aqui conosco, tá bom? A igreja de vocês também, nós amamos vocês, amém? Fazer as ofertas logo e vocês continuam, tá? Nesse momento, nós vamos continuar o nosso culto. E nós vamos passar o nosso momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E nós queremos lembrar a igreja que amanhã, o nosso culto de gratidão a Deus, né, que vai começar às 21 horas, em ponto, tá bom? Os irmãos cheguem 8h30, né? Para a gente poder começar às 21 horas, né? Deus colocou no nosso coração, no coração da igreja, né? Isso é para os membros da igreja. Você que é visitante, fique muito à vontade, tá? Esse recado não é para você, mas se você quiser receber também, não tem problema, tá bom? Mas o recado é para os membros da igreja. No nosso culto de gratidão amanhã, nós lançamos um desafio à igreja. O irmão que puder, o irmão que quiser, que sentiu o desejo, que Deus falou no seu coração, trazer a sua oferta de amor, né, para entregar ao Senhor amanhã. E na palavra de Deus, conta a história de quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E Deus falou a Moisés que ele falasse ao povo para trazer as ofertas, para poder eles construírem o tabernáculo, né? A casa de Deus, a casa móvel que estaria com eles no deserto. E chegou um momento que o pessoal
chegou para Moisés e disse assim: olha, diga para o povo não trazer mais não, porque já está sobrando muita coisa. Não temos mais lugar onde guardar as ofertas, né? A Bíblia diz que o povo deu com muita alegria e que levou muita coisa, muita oferta, de tudo que Moisés pediu: ouro, prata, cobre, linho, tudo que foi preciso para construir a casa do Senhor. E então, no versículo 6 do capítulo 36 de Êxodo, diz assim: então Moisés fez que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário, porque não precisamos mais. Eles deram com tanta alegria, eles deram com tanta gratidão, que sobrou. O desejo do nosso coração é que nós aceitemos esse desafio do Senhor, e que a nossa oferta de gratidão ao Senhor amanhã supere as nossas expectativas daquilo que nós estamos planejando fazer com ela. Eu sei que aonde está esse dinheiro, né, que a gente está precisando, temos alguns planos para começar o ano fazendo algumas obras aqui na igreja que precisamos fazer de emergência. Esse dinheiro está no bolso de cada um, né? É só você colocar primeiro o seu coração. Então, se você coloca primeiro o seu coração, se você se dá primeiro ao Senhor, Deus nos abençoa. E eu tenho certeza, irmãos, que vai suprir a nossa necessidade. Deus vai abençoar tanto que a gente vai fazer as contas depois e vai sobrar daquilo que a gente estava sonhando em fazer. A gente vai poder fazer muito mais. Eu louvo a Deus pela disposição dos irmãos. Ora ao Senhor, nós não estamos pedindo quantia, é aquilo que Deus colocar no seu coração. E entenda bem, irmãos, é uma oferta de gratidão ao Senhor, por tudo que Deus te deu nesse ano de 2012 e já por tudo que Deus vai te dar no ano de 2013. Amém? Então, nesse momento, nós vamos cantar, irmão Adinho, por favor. Nós vamos cantar o hino, e os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, volto a dizer, para os membros da igreja, né? Você está convidado a vir aqui à frente e depositar a sua oferta ao Senhor nesse momento. Alô, som. Hino de número 25, nosso HCC. Paulinha vai colocar. Tu és fiel, Senhor. Vou pedir a igreja para ficar de pé. Vamos lá. Em pé a gente canta melhor, louva melhor, mais. Tu és fiel, Senhor. Vamos louvar a fidelidade do nosso Deus. Amém? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, né? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos convidar aquelas pessoas que fizeram aniversário essa semana, que tem uma bênção para agradecer o Senhor, para estar aqui à frente também, nós estarmos orando. Tem um pedido de oração. Se tem alguém que está enfermo, precisa que nós oremos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem cá. Só não pode demorar muito, tá? Porque o nosso tempo é muito contadinho, né? Então nós vamos orar, né? Michele está vindo, Estela está vindo. Deus abençoe, minha amada, né? Outra pessoa tem alguma bênção para glória a Deus, né? Alguém que está aqui fez aniversário essa semana? Na outra? Como é seu nome? Nicole, né? Nicole fez aniversário, né? Outra pessoa? Só gratidão? Algum pedido de oração específico? Eu quero pedir. Sim? Sim, claro. Somos uma família, temos que ajudar a irmã Michele em oração. Michele está aqui à frente, pedindo à igreja que ore por ela, ajude-a a orar no sentido de que Deus a abençoe. Ela precisa construir a casa dela até 18 de fevereiro. Desafio? Olha aqui, o justo viverá da fé. Isso é fé, né? Então, irmãos, Michele precisa construir a casa até 18 de fevereiro. Tem muito tempo? Nossa, vai estar prontinha lá em nome de Jesus, né? Então, vamos interceder, não só aqui, mas em casa também, né? Deus abençoe, Larinha, que está chegando aí, né? Minha netinha também, tá, irmã? Fica com ciúme não, mas ela é nossa também, né? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos orar, né? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que pôde entregar o seu dízimo, a sua oferta. Te pedimos, ó Deus, que abençoe aquele irmão que ainda não pôde entregar, Pai querido. Ó Deus, supra suas necessidades, providencie o que teu filho precisa. Os teus filhos estão aqui à frente para te agradecer, Pai querido, pelas bênçãos recebidas. A Nicole te agradece pelo aniversário dela. A Michele te pede essa bênção, Deus. Ela precisa terminar a sua casa, Pai, até 18 de fevereiro. Nós sabemos que é desafio, para nós é quase que impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Deus, em nome de Jesus, te pedimos que honre a nossa fé. Nós estamos te pedindo porque cremos no Senhor, no teu poder de agir em nossa vida. Pai, muito obrigado pela vida de Larinha que está chegando, pela união de Michele e Guilherme, Pai querido. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa igreja, ó Deus. Abençoe cada irmão. Ó Deus, muito obrigado pelo teu agir, pelo teu mover em nosso meio. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. O Ministério de Louvor vai dar continuidade, tá bom? Podem sentar. Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós, na sombra das asas dele. A cada dia nós estamos seguros. Declaro ao Senhor, eu preciso aprender um pouco aqui com os meus irmãos, eu preciso aprender um pouco lá fora. A cada dia nós precisamos aprender mais e mais de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Amém? Coloque-se de pé do seu lugar. Você que puder se sentir bem.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós a cada dia. Por isso a cada dia sejamos a geração de adoradores que Ele procura, que o adorem em espírito e em verdade. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja
seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer, fluir o teu querer, fluir o teu querer. Senhor amado, Pai, flua o teu querer em nós, Pai. Que a cada dia, Senhor, flua mais e mais o teu poder, a tua graça, Senhor, sobre cada um de nós. Que nós possamos estar colocando as nossas vidas no teu altar para te adorar, para te servir, porque só tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, Pai, como um cheiro suave, Senhor. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Receba a palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Pastor Jorge. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, amém? Bom, quero convidar as crianças de 2 a 8 anos, os tios que estarão atuando com eles no culto infantil, para estar vindo aqui à frente. Podem vir. Vamos estar orando e vocês estarão indo para o culto infantil. Lídia está pedindo 2 mães que possam subir
para estar auxiliando-as hoje com as crianças. 2 mães voluntárias aí podem estar dando esse apoio. É interessante, a gente viu Michele vindo aqui à frente e andou remando, né? A gente acha... Te falaram que gravidez tem essas coisas, né? Falaram isso antes, né? Glória a Deus por isso, isso é bom, é bênção. A gente fica feliz de ver o Senhor realizando o sonho na vida dos nossos irmãos. Pode vir, vamos lá, criança, é hoje, hein? É para hoje, é para esse ano ainda. E tem mais alguém perdido aí não? Pode vir. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos? Vamos falar com o Papai do Céu? Posso pedir você, Rebeca, para falar com o Papai do Céu? Hã? Tá bom. Então o pastor vai orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pois o Senhor nos dá filhos abençoados pelo Senhor. Obrigado por cada uma dessas crianças com as quais o Senhor tem presenteado a tua igreja, tem presenteado, ó Deus, os nossos irmãos. E a cada dia o Senhor tenha sustentado essas vidas preciosas para o Senhor, preciosas para nós. Que elas tenham a alegria de crescerem aprendendo da tua palavra, amando ao Senhor, amando a tua casa, amando, ó Deus, os seus familiares. Esteja conduzindo-os neste momento de culto. Guarda as tuas servas na condução, na direção, na exposição da tua palavra a estas crianças no culto infantil, em nome de Jesus. Guarda-nos quando neste momento estaremos também refletindo numa porção a mais da tua palavra, Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem ir. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Compartilhe a sua Bíblia com quem está aí do seu lado. Compartilhe a palavra do Senhor. E mantenha durante a nossa reflexão a sua Bíblia, a palavra de Deus aberta, para que o Senhor esteja falando a nós através da sua palavra. Talvez você possa não guardar algumas ou boa parte das coisas que eu venho a dizer, mas o que está registrado aí é a palavra viva de Deus, para que eu e você cumpramos, para que eu e você estejamos a cada dia vivendo segundo a vontade de Deus, purificando a nossa alma, como este mesmo texto vai dizer lá na frente, na obediência à palavra. Olhe bem para a palavra, olhe bem para o que Deus tem, recado do Senhor para o nosso coração nessa noite. Na verdade, Deus fala conosco a todos os instantes. Quando você começou a se ajeitar para vir para esse ambiente de culto, Deus já estava falando contigo, Deus já estava falando comigo. Quando estávamos a caminho, quando aqui chegamos, desde os primeiros momentos, eu não tenho dúvida, Deus tem falado conosco. E agora, mais uma vez, eu te convido a olhar para esse texto da palavra. Amém? 1 de Pedro 1, de 13 a 16. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu, sede santos, porque eu, diz o Senhor Deus. Deus amado, nós agradecemos pela tua palavra, Senhor. E neste momento nós rogamos a Ti, ó Deus, Espírito Santo, que em nós habita, que habita no meio do Teu povo, dos louvores da Tua igreja. Em nome de Jesus, esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, esteja
abrindo o nosso entendimento para compreendermos todas as verdades que o Senhor tem para nós nesse texto. Que a glória do Senhor esteja inundando as nossas vidas, que o Senhor mesmo esteja trabalhando em cada um de nós, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor esteja despertando em nós cada vez mais repúdio pelo pecado, repúdio para com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que o Senhor mesmo, Deus, esteja operando em nossos corações a Tua graça, para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra e fala a nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero te pedir para neste momento, caso o seu celular esteja ainda ligado, ou coloque ele no vibrador, de preferência desligue. Ao falar com você, Deus não vai precisar de celular neste momento. Eu quero pedir a você, feche a torneirinha, segure um pouquinho aquela ida, toda hora vai ao banheiro, vai e volta, toda hora bebe água. Se você bebe água, vai dar vontade de ir ao banheiro e não fica sossegado. Então eu quero pedir a você, concentre-se nesse momento no ambiente de culto, no momento de culto. Vira para quem está do seu lado aí e fala, fica quieto, não saia do seu lugar, preste atenção, Deus quer falar. E vamos juntos, você não veio aqui para assistir a um espetáculo, nós viemos aqui para prestar culto, para adorar a Deus, estamos juntos nessa, né? Não estou sozinho, você não veio aqui para me ver, até porque você não tinha razão para isso, não é verdade? Não sei porque minha esposa diz que eu sou lindo, que eu sou bonito, que eu sou tesouro, que eu sou gatinho, mas isso é coisa dela, né? Deixa ela dizer, eu fico feliz com isso. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Obrigado, velho. Esse tempo de sol, de calor. Às vezes a gente chega num arzinho condicionado dizendo, cheguei no paraíso. A garganta da gente não aguenta, né? Obrigada. Não ouse fechar a sua Bíblia. Um chamado para ser santo. Mas o que é ser santo? Existem muitos conceitos, muitas concepções a respeito de santidade nessa vida, alguns bem exóticos. Para alguns grupos religiosos, para você ser santo, você tem que morrer. Morrer mesmo, fisicamente. E aí é bom esperar um pouquinho mais, né? Não tem santo vivo, só santo morto. E às vezes é peralta, pronta, às vezes é até perseguido pela própria instituição religiosa, mas depois de morto é santificado. Existem outros conceitos onde se pensa, para ser santo num mundo como esse, complicado, confuso, cheio de imagens terríveis, para ser santo tem que sair fora, tem que pegar o caminho. Então criam-se monastérios e as pessoas se enfurnam lá e ficam lá a vida toda, ali na sua devoção a Deus, na sua dedicação a Deus, do jeito deles, no entendimento deles, achando que assim estão no caminho correto da santidade, porque não vão ver televisão, não vão assistir a um rádio, não vão andar pelas ruas de Rio das Ostras, não vão ver essa turma à vontade. Tem gente que diz que região de praia o pessoal anda tudo à vontade, não vão andar pelas praias maravilhosas que temos aqui, então vamos ficar lá no monastério, lá no meio do nada, no meio do deserto, longe da multidão, longe das pessoas, longe dos vícios do dia a dia. Então santidade é isso, é se afastar do mundo. Mas o que é que Deus quer de nós? O que Ele requer de nós quando Ele diz, olha, sede santos, porque eu sou santo? Nos dias de Jesus tinha um grupo que procurava expressar isso de uma maneira muito estranha, e nós dizemos muito estranha porque nós vemos o quanto eles foram denunciados pelo Senhor Jesus, mas eles, o seu nome já era santos, fariseus, e eles então achavam que a santidade estava em eles publicar as atividades que eles faziam como religiosos. Jesus diz que eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, orar nas ruas, nas esquinas, e eles gostavam que as pessoas os vissem fazendo o que eles faziam, e os elogiassem por isso. Eles entendiam que ser santo era ser visto pelas pessoas
no exercício da atividade religiosa. Tem gente que ainda pensa que, não, está tudo direitinho comigo. Eu pego a minha Bíblia, vou para a igreja, sento no banco, participo do culto. Lá é para levantar, eu levanto, é para sentar, eu sento, é para cantar, eu canto. Então está tudo bem comigo, eu sou santo. Será que santidade é só isso? Será que é exatamente isto que Deus requer de nós, o que Ele pede de nós? Vamos olhar para esse texto, vamos pensar com esse texto. Vamos, nesses próprios instantes, então, imaginar o que Deus quer de nós. Na verdade, igreja, na verdade, liderança, terceira igreja. Durante este ano, nós estaremos batendo juntos nessa tecla, estaremos pensando santidade, compromisso. Eu diria que andam juntas, né? Porque a santidade já é um compromisso. Qualquer pessoa descompromissada estará sempre muito longe de ser santo. E Deus quer que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Alguém diz que a santidade, dentre as qualidades de Deus, dentre os atributos de Deus, a santidade é como que a base de tudo aquilo que Deus é, pois tudo o que Deus é santo. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santo, né? Tudo em Deus é santo, tudo em Deus é perfeito. Há também quem diga que quando o adversário de nossas almas fora expulso dos céus, eu falo adversário de nossas almas porque Ide briga comigo quando eu falo diabo, não fica falando diabo na igreja, pastor. Então, o adversário de nossas almas, quando ele foi expulso dos céus, ele foi expulso por causa da santidade de Deus. Ou seja, quando ele permitiu que o pecado estivesse sendo gerado em si, em seu interior, em seu coração, e quando ele então brotou através da sua rebelião, da sua desobediência, do seu desejo de querer ser igual a Deus, como diz o profeta, a palavra profética, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A quem aplique essa palavra profética ao desejo egoísta e pecaminoso de Lúcifer. Daí, quando brota em seu coração o pecado, não no céu, em seu coração, em sua atitude, em suas ações, fora a santidade de Deus que o expulsou do céu. É interessante olhar para um texto clássico da Bíblia, Isaías capítulo 6, e verificar a experiência daquele profeta, daquele homem como a gente, de carne e osso como a gente, Isaías, um homem com um chamado específico, mas um homem que ele mesmo confessa, precisava de alguns ajustes na sua vida, principalmente na sua língua. Ele, quando está diante do Senhor, a Bíblia diz, naquela experiência, você pode olhar depois em casa com cuidado, Isaías 6, mantenha-se em 1 Pedro, né? É só uma referência, anota aí, verifica depois. Isaías, então, ele adentrou ao templo, e quando ele entrou na casa do Senhor, ele visualizou a glória de Deus. Ele visualizou a santidade de Deus. O texto diz que lá estavam os anjos, chamados de serafins, anjos que são designados e entendidos como os anjos que estão ligados diretamente à adoração, e eles estavam diante de Deus, e anjos puros, perfeitos, criados pelo próprio Deus, fruto, né, da mão do próprio Deus, e ali estavam adorando a Deus. E é espantoso a forma com que eles se portavam. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam seu rosto, com 2 eles cobriam seus pés. Cobrir o rosto, cobrir os pés, era uma atitude de reverência para com a santidade daquele diante de quem eles estavam. Agora eu me pergunto, Isaías olha essa cena, ele contempla essa cena, e se você observar bem, eu não sei se fofoqueiro, se falando mal, se falando palavrão, eu não sei qual era o problema específico de Isaías com a língua, mas ele diz: sou um homem de lábios impuros. A impureza de lábios está relacionado com uma perversão na fala, né? Seja porque vive xingando o tempo todo, seja porque vive falando mal do outro, mal do vizinho, ou fala mal de tudo, sei lá eu o que, é imperfeição,
né, uma perversão dos lábios. E ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então está todo mundo condenado, tudo errado. Isaías então está vendo essa cena. E ele percebe que anjos perfeitos nunca viram pecado, nunca passaram por uma história, nunca foram massacrados por causa do pecado na sua história, e estavam diante de Deus numa postura de reverência e nem olhavam para Deus. Eles não viam a Deus. Você não tem asa, mas se você colocar a mão na frente do seu rosto, você vai ver que você não vai conseguir enxergar o que está depois. Uma atitude de reverência para com Deus. E ali estava Isaías. E quando Isaías contemplou aqueles anjos cantando, e eles cantavam o quê? Santo. Quantas vezes? 3 vezes. Há quem diga que na língua hebraica não se tinha o recurso do nosso português santíssimo. Por isso, santo, 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 dando a ideia de infinito, dando a ideia de continuidade. Ou seja, ele é tremendamente santo, eternamente santo, infinitamente santo, só ele é santo. E aquela experiência mexeu com Isaías. Mas mexeu mesmo de verdade, não é mexer não mexer com cara de espanto que arrepia os cabelos de alguns. O meu está organizadinho hoje, não pode falar mal não, né? Mas ele teve a sensação de que estava morrendo. Ai de mim que vou perecendo, diz ele. É a ideia nítida, a sensação de morte. Agora escuta bem, Isaías, ele tinha a experiência de um bom judeu, povo de Deus. Ele tinha uma experiência muito boa com as escrituras do Antigo Testamento. E volta e meia ele passou por passagens, ele aprendeu desde criança, lendo nas Sagradas Escrituras, que Deus é um fogo consumidor. Naturalmente, Isaías já tinha lido a passagem de Nadab e Abiú, que se apresentaram indevidamente perante o Senhor e foram consumidos pela presença do Senhor. Então, um bom judeu, um judeu religioso, saberia exatamente o que significa ter uma experiência de estar diante de um Deus santo vivendo no pecado. Daí, podemos dizer que a santidade de Deus faz aflorar o pecado. Sabe o que é aflorar? Colocar para fora. Ele incomoda, ele inquieta. A santidade de Deus. E aí parece que está tudo errado. Uma serva com uma experiência muito pessoal, particular dela, ela orando pela conversão do seu esposo, e ele nada de se converter. Ele atuava no Senado norte-americano, ela orando pela conversão do seu esposo e nada de ele se converter. Até que um dia desafiaram ela, quando ela fez um convite para um grupo de irmãs estarem orando pela conversão do seu esposo. Deus foi tratando com ela, e sabe o que ela precisou aprender? Ela era magnata, esposa de magnata, de senador, tinha tudo, tinha uma vida, né, de muita facilidade e fartura. Você está disposto a pagar o preço? E o Senhor começou a confrontá-la, e ela disse: Senhor, eu estou disposta a pagar o preço. E quando ela se colocou perante o Senhor, intercedendo pelo seu esposo, ele começou a ficar doido. Ele começou a ficar maluco. Sabe como? Quando ele estava lá no exercício de sua função e tinha que votar algo, e esse algo não era lícito, ele começava a olhar para um lado e para o outro, e ele tinha a sensação de que tinha alguém do além apontando o dedo para ele, dizendo: você está errado. E o camarada não sabia mais o que fazer, inquieto, incomodado. Chega num determinado momento, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele então pede férias, tira um período de férias e vai curtir suas férias, achando que ele estava muito cansado, muito sobrecarregado, mas na verdade não. À medida que sua esposa se colocava à disposição do Senhor, se colocava perante o Senhor, intercedia por ele,
como que o Senhor começou a se aproximar de maneira muito especial na vida dele, e quando a santidade de Deus se apresenta à nossa vida, aflora de imediato o pecado. 30 dias de férias, volta aquele cidadão e as coisas pioraram. E ele percebeu que estava ficando como que desequilibrado, de repente ele sai andando desesperado, entrou numa igreja, pela primeira vez na vida dele, tendo uma esposa serva do Senhor. Está certo que ela também era muito crente nominal, até assumir aquele compromisso com Deus de pagar o preço. O pastor fez o apelo, ele levantou a mão, sua vida mudou, deixou as glórias do Senado e foi ser missionário no campo, passando sufoco financeiro, e ela estava junta com ele. E aí ela pôde entender o que era pagar o preço. Mas quando a santidade de Deus se manifestou àquele homem, ele ficou inquieto, incomodado. Eu imagino que na experiência de Isaías a mesma coisa aconteceu. E quantas e tantas vezes nós olhamos para a Bíblia e percebemos que esse tema santidade está diretamente relacionado com o abandono do pecado, o afastar-se do pecado, está cada vez mais próximo de Deus, parecido com Ele. Eu preciso me perguntar, será que existe um santo hoje? Será que, se eu fizesse um levantamento aqui, ou se você participasse de um questionamento, você é santo ou pecador? Em qual das opções você levantaria suas mãos? O que é ser santo para você? Melhor do que isto, eu posso dizer que eu tenho vivido em santidade de vida? Eu posso dizer que esse texto bíblico é uma verdade na minha vida? Você pode dizer isso, meu irmão, minha irmã? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Perceba bem a ênfase desse texto. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Esta verdade é verdade de Deus para a tua vida, esta verdade é verdade de Deus para a minha vida. Escute só, a base de nossa santidade é Cristo. A base de nossa santidade é tudo aquilo que Cristo fez por nós. Se você olhar, eu não sei se a configuração da sua página em 1 Pedro capítulo 1 está igual à minha, porque todo o capítulo de 1 Pedro está numa única página na minha Bíblia. Se você ler este primeiro capítulo de Pedro, você vai perceber como mais de 10 vezes aparece o nome de Jesus Cristo. Até o Espírito Santo aí nesse texto é chamado de Espírito de Cristo. Você vai verificar várias menções ao sacrifício de Cristo, como o seu sangue que foi derramado por nós, né? A ressurreição de Cristo por amor de nós, para nos dar garantia, a nossa vitória de uma vida de santidade. Então você vai perceber a ênfase que esse texto dá a Cristo. Pedro está convicto, não dá para ser santo nessa vida, não dá para viver de fato uma vida de santidade se não estivermos em Cristo. E escute só, meu irmão, escute só, minha irmã, se você recebeu a Jesus como Senhor, se você consagrou a Jesus como Senhor da tua vida, se você consagrou a Jesus como Senhor em teu coração, eu quero dizer para você que a Bíblia olha para você e diz: você é santo. Não importa ainda as lutas, as dificuldades, não importa as arestas que Deus tenha que podar na nossa vida, porque Ele vai sempre precisar podar-nos, mas Ele olha para nós e diz: sois santos. Se você pegar 1 Coríntios, Paulo vai começar o texto dirigindo-se àqueles irmãos, dizendo: aos santos, santificados em Cristo Jesus. E olha que ele aponta um bocado de problema naquela igreja, né? Dos mais cabeludos possíveis. Mas se você está em Cristo, se você recebeu a Jesus como Senhor, você precisa, olha só,
capítulo 1, versículo 13. Olha bem para ele aí. Por isso, cingido o vosso, o quê? Entendimento. Sabe o que precisa acontecer? Se eu recebi a Jesus como Senhor, se você recebeu a Jesus como Senhor, o teu entendimento precisa estar revestido, precisa estar coberto. Seu entendimento precisa estar muito seguro desta verdade. Somos santos. Sabe qual a diferença? Imagina como vive uma pessoa, todo mundo erra. Imagina como vive um crente que pensa assim: todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo mente, né? Uma mentirinha aqui, quem não mente? Pergunto eu para você, como vai viver um crente que pensa assim? Vai viver errando, vai viver mentindo, vai viver fazendo falcatrua. Não é todo mundo faz, por que ele não vai fazer? É por isso que esse texto começa dizendo: olha, tenha cuidado com tua mente, tenha cuidado com o que você pensa, cinja o teu entendimento. Então, aquele cidadão que pensa que ele é casado, ele ama a esposa dele, mas ele pode amar tantas outras por aí, isso não tem nada de mais, isso é ser homem, não é? O conceito mundano, pecaminoso. E se ele quer vir para a igreja de Cristo e continuar pensando assim, ele vai entrar numa canoa furada. Aquele que diz: não, eu sou casado, mas não tem problema nenhum. Qual o problema de eu convidar minha colega de trabalho para jantar com ela? Não tem nada demais, estão lá, só eu e ela. Qual o problema? E por aí vai. E por aí vai. E se atola. Portanto, queridos, primeiramente precisamos cingir o entendimento, revestir-se desta verdade. O Senhor é santo, Ele nos chamou, eu estou em Cristo, Cristo é a base da minha santidade. Na verdade, santidade começa com Cristo, se desenvolve com Cristo e termina em Cristo, é na nossa obediência a Ele. Então a minha mente precisa ser a cada dia renovada segundo a palavra de Cristo. Na verdade, precisa haver uma faxina na minha vida. Dá uma olhadinha, por exemplo, no versículo 22 desse texto. Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E o que é verdade aí, senão palavra de Deus? O que é verdade aí, senão a verdade de Deus para a nossa vida? Como é então que alguém vai purificar a sua alma? Veja bem, purificar a sua alma. Como alguém vai desenvolver uma vida de santidade? Voltando-se para a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Eu me lembro de certa vez, Catinha, a culpa foi tua, uma pessoa conhecida tua, eu não sei se tua patroa, não sei quem, você marcou uma consulta para mim, eu fui lá, né? Ela era psicanalista também? Não. Socióloga, alguma coisa dessa área assim. Aí quando eu estava lá, ela virou para mim e falou assim: tem nada a ver com você não, Silvio. Aliás, eu quero conversar com você depois, mas é outra história, é sobre aquele jovem, é outra história. É outro assunto. Então ela me abordou da seguinte forma: eu não entendo como que vocês, pastores, seguram toda uma igreja com uma palavra pecado. Eu dando uma de João sem braço, falei: eu não entendi. Não, vocês só usam a palavra, não, fumar é pecado, beber é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e as pessoas não fazem. Eu falei: como assim? A senhora reconhece que as pessoas que estão na igreja são diferentes? Sim, são diferentes. Elas não vivem como as demais pessoas que vivem no mundo. E eu penso que vocês, pastores, seguram essas palavras com essa palavra pecado. Eu falei para ela: olha, você diz isso porque não está na igreja. Você diz isso porque ainda não experimentou o poder de Deus. Porque, escuta só, pastor não segura nem ele mesmo com essa palavra, muito menos uma igreja. Mas o Espírito Santo de Deus segura todos nós no coração. Na verdade, o que acontece
dizia eu para ela. E quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor, quando a pessoa se converte de fato e de verdade para Deus, ela vai procurar viver segundo a orientação de Deus. Então, o trabalho pastoral, o trabalho da igreja é clarear a Bíblia, é mostrar a Bíblia, é explicar a Bíblia, é explicar a palavra de Deus, e é Deus quem faz a obra. E as pessoas, à medida que vão aprendendo, que vão lendo, que vão ouvindo, vão obedecendo, vão mudando completamente de vida. É um negócio muito interessante, só Deus explica isso. Me lembro certa vez conversando com um casal de jovens, ou melhor, conversando com um jovem que falava do seu desejo de se batizar, mas ele tinha prática sexual com a sua namorada, mas ele se mostrando ali convicto, seguro de que ele estava em Cristo, que tinha uma nova vida. E eu falei para ele: não pode, não é assim. Mas qual o problema? Eu vou me casar com ela mesmo, eu não fico, né, não tenho relação cada dia com uma, é com ela, eu a amo e vou me casar com ela, qual o problema? Eu falei assim: bom, o problema é Deus. Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. E aí peguei a Bíblia, e não preciso fazer isso com os amados aqui agora, peguei a Bíblia, mas pode me procurar se esse for o teu caso depois, e fomos lá, né, mostrando e caminhando na Bíblia. Quando terminamos, falei assim: ó, vamos fazer o seguinte, então você vai embora, vai para casa, você namora, vive a sua vida do jeito que você está querendo viver. Depois que você se casar, e aí você não vai criar problema, e você vem conversar comigo. No mês seguinte ele voltou para conversar comigo. Podemos conversar, pastor? Podemos. Pastor, eu quero me batizar. Mas rapaz, você não entendeu nada. Entendi tudo. E cheguei para minha namorada e falei: ó, só casando, não tem mais. Mas como não? Eu perguntei para ele: e ela? Terminou comigo na hora, mas não quero saber. Não quero saber. Ele virou para mim e disse: não foi você que me falou, você me mostrou na Bíblia, Deus falou comigo. Quero dizer para você que quando eu batizei os dois. Ela era filha de pagodeiro, filha de macumbeiros, tinha um pavor de crentes. Quando ela chegou aqui na nossa igreja, olhava com um olhar assim, faltava pouco fulminar a gente. Quando estávamos juntos no batistério, eu olhei para ela e falei assim: quem te viu e quem te vê, né? Choramos juntos ali. É obra de Deus no coração. Nenhum líder religioso prende as pessoas com palavras mágicas. Por mais que se tentem fazer por aí lavagem cerebral nas pessoas, mas não dá para segurar por muito tempo, porque o fogo humano pelo pecado é tão grande que não tem lavagem cerebral que tem jeito, a não ser a lavagem no coração, realizada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a base é Cristo, começa com Cristo, desenvolve-se em Cristo, e eu e você, meu irmão e minha irmã, fomos chamados para ser santos. E escuta só, eu não sei como você está vivendo, eu preciso dar conta da minha vida perante o Senhor, e às vezes a gente não se conhece o suficiente, não é verdade? Volta e meia a gente se surpreende com as nossas palavras, com as nossas ações, imagina querer conhecer o outro. Então escuta só, eu não sei o que você anda fazendo, isso aí é uma questão pessoal, você e Deus, porque se você anda na obediência a Ele, maravilha, bom para você. Se você anda na desobediência, ruim para você, porque para Deus está sempre bom. Mas escuta só, Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Isto significa dizer que quem não vive uma vida de santidade aqui nesta terra, não está preparado para contemplar a santidade de Deus no céu. Quem não tem assumido um compromisso com Cristo em viver para Ele aqui nesta vida, quem não tem coragem o suficiente de dizer não para o pecado, quem não tem coragem o suficiente para dizer não às drogas, não ao álcool, não ao sexo ilícito, não à imoralidade, não a falácia do falar mal, da chamada fofoca, né?
aquela desgraça que mata as famílias, que mata as pessoas e que afunda as igrejas. Quem não tem coragem o suficiente para dizer não ao pecado? Quem não tem coragem o suficiente para viver uma vida comprometida com Deus em santidade aqui nessa terra, está dizendo com isso, está fora do céu. Não está preparado para contemplar a santidade de Deus no céu. Com Deus não existe um jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho na última hora, a gente escreve o seu nome aqui, não. Por isso eu e você precisamos policiar-nos, vigiar-nos, de modo a estar vivemos para o Senhor, vivendo para agradar a Ele. É uma vida na fé, é uma vida em obediência, mas é importante entender que Deus exige de nós que sejamos cada vez mais pessoas melhores, onde santidade não significa dizer você simplesmente sumir do mundo dos mortais, mas somos desafiados a viver em santidade exatamente no meio do povo, no meio da gente, no meio das pessoas, no meio onde Deus te colocou, na sua família, e cada um de nós tem as suas famílias e tem família, né? Tem família que ajuda, né? Que caminha junto, agora tem família que só Jesus. Mas e daí? Se o Senhor te colocou ali, é porque Ele te quer exatamente ali. O Senhor quer você abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, abençoando os seus amigos. Se onde você vive todo mundo anda de modo contrário, todo mundo fala, né? Somente besteira, palavrões, a prática de imoralidade o tempo todo, Deus te colocou ali para você ser o referencial. Deus nos colocou neste mundo para que eu e você vivamos como referencial. Eu penso que alegra muito o coração de Deus Ele ouvir as pessoas falando de nós. Deus ouvir as pessoas falando de nós. Você já parou para se perguntar o que Deus anda ouvindo as pessoas falar de nós? Ou talvez um pouquinho mais além, o que Deus fala de nós? Porque Deus fala de nós, sabia disso? Você sabe que Deus fala de nós? Alguém alguma vez já te procurou na sua vida? Esteja certo que de alguma forma Deus falou. Lembra da conversão de Paulo? De Saulo? Paulo veio depois, né? Quando Saulo se converteu, ele precisava de alguém. O que o Espírito Santo fez? Fala a ele lá nitidamente, Jesus falando, ele deveria ir na casa de um tal de um Simão, curtidor, ele ia procurar lá um crente. Qual era o nome do crente? Ananias. E aí Jesus, Deus que se manifesta ali para Paulo, diz o que para ele? Eis que ele está orando. Olha só o que Deus estava falando do crente. O crente estava lá cegadinho. Você quer saber? Tem uns desenhos bíblicos que pintam esse Ananias como muito medroso. Ananias ajudou Paulo, abençoou Paulo, mas Ananias não apareceu mais. Talvez Ananias estava lá orando e não queria que ninguém descobrisse isso, principalmente quem? O camarada, o número 1 que estava matando os crentes. Olha só para quem que Deus foi falar que Ananias estava orando. Mas Deus falou. E Saulo foi lá. E Ananias pôde abençoá-lo. O que Deus tem falado de mim para as pessoas? Né? Olha, vai lá, conversa com o meu servo que ele vai contribuir, vai cooperar, ele vai te ajudar. Assim como Ananias ajudou a Saulo. É muito triste, irmãos, quando você abre as páginas das Sagradas Escrituras em Isaías capítulo 1 e você ouve Deus falando do seu povo. E Deus diz algo mais ou menos o seguinte: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento. É triste o que Deus estava falando do seu povo naquela época.
Eles não tinham entendimento, eles não conheciam a Deus, eles viviam no pecado, apesar de serem religiosos. Olha que comparação terrível, pejorativa, que Deus faz com o seu povo, mas por quê? Era o que Deus tinha para falar deles, porque era o que eles eram. Mas o que eu sou? O que nós somos? O que é santidade para você? O que é viver para agradar a Deus na sua concepção? O que eu e você temos feito no nosso dia a dia para alegrar a Deus, para fazer com que Ele tenha muita alegria no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se relacionar com as pessoas? Se num determinado momento acontecesse na nossa vida a oportunidade de Deus dar 5 minutinhos de fala a respeito de nós, o que Ele diria a meu respeito? Como Deus me vê? Como Deus te vê? Ele te criou, Ele te salvou em Cristo Jesus, Ele nos fez seu povo, sua igreja, para que eu e você andássemos em santidade de vida. Por onde quer que nós estejamos, no meio de quaisquer pessoas que estejamos, Ele quer que eu e você estejamos vivendo com compromisso com Ele. É assim que você vive, meu irmão, minha irmã? É assim que nós vivemos uma vida de santidade? Porque ser santo é ser separado para Deus, dentro do conceito bíblico. Ser santo é não viver mais segundo o padrão deste mundo, é viver segundo o padrão de Deus. E várias vezes Pedro nos faz esta declaração. Eu convido você, ainda esta semana, durante essa semana, pegar esse texto de 1 Pedro, relê-lo pelo menos 10 vezes. E pergunta para ele: Senhor, o que o Senhor está me ensinando sobre santidade aqui nesse texto? O que o Senhor quer de mim? Existe aquele conceito de, pastor, isso não tem nada a ver, mas escute só. Quando eu estava lendo, depois de muitas vezes lendo, quando eu estava lendo e cingido o vosso entendimento, o Senhor me deu uma pista aqui. Quantas vezes deixamos de alimentar a nossa mente com a palavra de Deus? Quantas vezes distraídos? Você já tem uma obrigação, uma carga enorme. Se você é esposo, você sabe que amanhã de manhã já vem a lista de compra. Minha esposa já está me cobrando isso há um tempão. Você compra, é uma coisa que não termina. São as obrigações da casa, são coisas para fazer. Você limpa uma parte do quintal, tem outra para limpar, e matos crescem, não tem jeito, poderiam não crescer. Quando você chega lá no seu ambiente de trabalho, tem os seus compromissos, não é verdade? Tem já a sua agenda de compromisso na sua vida, cada um de nós já tem as suas tarefas. Aí a verdade é que eu e você não podemos empurrar a vida com a barriga, não podemos cantar como o poeta mundano, deixa a vida me levar. Na verdade, nós precisamos administrar a nossa vida se queremos viver em santidade. Não dá para querer ser santo, abrir a janela com aquela luzinha, aquela tela iluminada lá, com aquelas novelas, com aquelas... Existe Malhação ainda? Aquele negócio não acabou ainda não? Acabou Malhação? Acabou? Não? Que pena, né? Quem assiste Malhação aqui? Quem está malhando aqui? Malhando Malhação? Não precisa levantar a mão não. Pede misericórdia ao Senhor. Não tem ajuda nenhuma para a vida de santidade ali. Tem? As telenovelas brasileiras. Aí sabe o que eles dizem? Não, porque é um retrato da realidade social. Mas eu não preciso de ver novela para saber que a realidade social do Brasil está uma tragédia, não. Não preciso saber disso. Basta você andar na rua aí, você vai ver coisas terríveis. Portanto, meu irmão, administre a sua vida. Viva intensamente para agradar ao Senhor. Você precisa disciplinar-se a si mesmo.
Sabe quando os discípulos andavam e seguiam após Jesus? Jesus ia passando o seu ensino e de repente alguém começa a dizer: mas para esse negócio está difícil demais. Quem é que pode seguir? E aí o Evangelho de João, capítulo 6, revela que muita gente, muitos discípulos, depois daquele episódio, deixou de andar com Jesus. Eles não queriam mais, porque não estavam suportando. Aí Jesus vira para os 12 e diz: e vocês também querem ir embora? Então escute só, Deus não força ninguém a estar aqui. Deus não força ninguém a viver aquilo que Ele não quer viver. Mas Ele nos capacita a viver tudo aquilo que Ele exige de nós. Tudo aquilo que a santidade de Deus exige de nós. A sua graça nos capacita a viver. Quer ver isso? Você está com sua Bíblia aberta, não está? Olha lá, hein? Dá uma olhadinha em 1 de Pedro 1. Acompanhe comigo, versículos de 3 a 5. E já estamos terminando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos é gerar de novo. Já começa por aí. Então a vida de santidade, eu disse, começa em Cristo, começa no nosso relacionamento com Ele. Essa regeneração é uma nova criação que Deus faz dentro de nós, de modo que tira de nós aqueles desejos para o mal e coloca desejos puros e santos. Poeticamente Davi expressou isso quando ele diz, Salmo 51:10, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Profeticamente, Ezequiel declarou isso quando lá em Ezequiel 36, ele diz: retirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne, né? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, nos meus juízos. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Isto é a regeneração, ou seja, é a obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós, na conversão, na salvação, que faz com que a gente tenha um desejo santo. Acontece que tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é isso. Acontece que tem muita gente cantando os nossos hinos, lendo na nossa cartilha, ou melhor, na nossa Bíblia, e não sabe o que significa isto. Nascer de novo. A regeneração que é operada pelo poder de Deus, que faz com que cada vez mais busquemos agradar a Deus. E o texto ainda continua, e aí a minha ênfase vai exatamente lá. Ele diz: uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, o quê? Sem mácula, ou seja, não tem mancha nenhuma, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro está dizendo para a igreja, para vós outros, então para nós, a igreja. O que diz o versículo 5? Que sois guardados pelo poder de quem? Guardados pelo poder de Deus. Então escute só. Na obra de evangelização, quando você está buscando alcançar as pessoas para Jesus, você já ouviu alguém dizer: eu tenho medo de ser crente, eu tenho medo de levantar a mão, de assumir o meu compromisso e depois não conseguir levar adiante e depois desistir. É porque tais pessoas ainda não conheceram o poder de Deus. Primeiro, que Ele opera dentro de nós, fazendo de nós novas criaturas, com a palavra, com o termo, com a doutrina da regeneração. E depois, como se não bastasse, versículo 5, depois de salvos, ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, e ele completa, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Esse último dia que é o dia de Jesus, é o dia do arrebatamento, é o dia de irmos para os céus. Você percebe isso? Então, quando crentes vivem em santidade, ele está vivendo guardado no poder de Deus. A perseverança dos santos, ela é baseada em Deus, no que Deus é, naquilo que Ele faz por nós. É Ele que nos capacita, é Ele que trabalha em nossos corações. Portanto, eu e você somos convidados a colocar os nossos joelhos no chão e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, eu sei que a tua palavra diz que eu tenho que viver uma vida pura, mas olha como é difícil. Eu sei que a tua palavra diz que eu não posso me acomodar aos moldes, né? Ele diz isso no versículo 14, não é isso? Como filhos da obediência, não vos amoldeis, né? No molde do mundo, que perante Deus é pecaminoso, é sujo, é feio. Ele diz, olha, você não pode estar na forma do mundo, no molde do mundo, e se viver de maneira diferente, mas é só no poder de Deus que podemos viver assim. Eu já ouvi testemunhos de crentes dizendo, olha, antes de estar em Cristo, vivia no pecado, vivia na bebedice, e eu clamei pedindo a Deus para tirar esse desejo do meu coração, e Deus tirou. Quantos de nós, se não, eu refaço e digo, todos nós que estamos em Cristo e estamos aqui, onde estaríamos, o que estaríamos fazendo hoje se Cristo não tivesse entrado em nossas vidas e modificado completamente o nosso viver? Alguns talvez nem vivos mais estariam, mas graças a Deus, porque Ele nos alcançou, Ele nos chamou e nos chama para uma vida de santidade. Então, meu irmão, portanto, minha irmã, seja corajoso, seja santo, seja santa, separado e separada para o Senhor. Viva uma vida de santidade, comprometido com Deus, longe do pecado. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de cada um de nós. Amém? Vira para o seu irmão do seu lado aí. Se é homem, diga seja santo. Se é mulher, diga seja santa. Pode dizer isso? Isso. Diz assim, ó, opa, para lá. Se você já está em Cristo, você já é santo, você já é santa. Pode dizer isso, né? Já é. Desperta, acorda. Pastor Geraldo Jeremias sempre tem as suas graças. Quem o conhece sabe que ele sempre foi engraçadinho, né? A propósito, tive a alegria de ter um dia desse, ele me achou por acaso aí, a gente pôde sentar, bater o papo, conversar junto, foi muito legal. Sempre muito bom conversar com o pastor Geraldo Jeremias. E ele conta de um caçador, você já ouviu essa história, de um caçador que levou pela primeira vez seu filho para a caça. E quando eles estavam adentrando a floresta, uma cobra enorme aparece no caminho. O filho entrou em pânico. O pai, caçador experiente, desembanhou o facão, foi lá e picou a cobra. Ai, terrível. E o caçador foi embora, nada aconteceu. Matou a cobra. E o filho, primeira vez na caça, vê aquele negócio todo se mexendo ali, para lá e para cá. Aí falou assim, papai, a cobra está viva. Não, meu filho, a cobra está morta. Pai, a cobra está viva, pai. O garoto estava olhando e ela se mexendo, não parava de se mexia mais do que antes. Pai, ela está viva. Meu filho, ela está morta. O filho, confiando no pai, depois de insistir bastante com o pai, pai, então o senhor foi tão rápido em matar a cobra que ela não sabe que está morta. Por isso ela continua se mexendo. Pastor Geraldo Jeremias, depois de contar essa piada, porque isso é uma piada, né? Ele disse assim, tem crente que já morreu para o mundo e não sabe. Tem crente que já morreu para o mundo e não sabe. Tem crente que assumiu um compromisso com Jesus e ainda não percebeu o que isso significa, e continua fazendo as coisas do mundo, né? Deus abençoou de tal maneira a vida dele, alcançou de tal, Deus fez tudo, faz tudo, e ele ainda não sabe, ele não percebeu isso. Por isso fica se engraçando com o pecado, fica se engraçando com a vizinha, né? Fica arrumando encrenca para si mesmo, e depois fica perguntando, Deus, por que isso só acontece comigo? Olha para a sua vida, né? Então, deixa cair a ficha, Deus te ama, Deus quer o seu melhor, viva para Ele, e serás feliz. Amém? Vamos colocar em pé. Eu não sei como você anda, como você vive, mas eu sei que Deus te conhece,
como Ele também me conhece. E nesta noite, o que o Senhor tem para cada um de nós é um convite para nos aproximarmos mais dEle. Às vezes, o ser humano faz planos e nós estamos, naturalmente, cada um vai escrevendo aí já a sua história de 2012, seus sonhos para 2013. Isso é comum, isso é um fenômeno, né? Sonhar, projetar. Mas a Bíblia diz que um cidadão, ele começou a conversar consigo mesmo e dizer: olha, eu tenho tudo, minha vida está um espetáculo, está tudo resolvido, tenho bastante comida nos meus celeiros, posso viver de sombra e água fresca, posso estar tranquilo. Aí Deus apareceu para ele naquela noite e diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. Em outras palavras, você vai morrer nessa noite. E o que tens preparado? Para quem será? A vida é breve, a eternidade é longa. E é a respeito da eternidade que nós estamos falando aqui. É a respeito da salvação eterna, da vida com Deus. E nós não podemos brincar com questões eternas. Por isso eu quero te convidar, neste momento de adoração, de celebração, nesse momento de louvor, quero pedir ao Ministério de Louvor que esteja nos conduzindo na adoração ao Senhor. E enquanto estivermos cantando, se Deus tem falado ao teu coração, você não precisa dizer para ninguém o que se passa no teu coração, a não ser para Deus, a não ser que você queira compartilhar. Eu te convido a sair do seu lugar, vindo aqui à frente dizendo: Deus, eu estou aqui, eu sei que o Senhor me chamou para uma vida de santidade, eu quero esse compromisso contigo, eu quero viver intensamente para o Senhor. Se você é membro desta igreja, eu te convido a renovar esta aliança, esse voto perante o Senhor, se o Senhor tem falado ao teu coração. Se você é membro de outra igreja, eu não estou te convidando para vir para essa igreja, mas assumir este compromisso com o Senhor. Se você está afastado, se você ainda não teve a oportunidade de professar sua fé em Cristo, eu te convido a sair do seu lugar e vindo aqui à frente dizendo para Jesus. Mas não é só vir aqui à frente, não, é assumir um compromisso no seu coração com Jesus e dizer: Senhor, estou aqui, salva-me e serei salvo. Eu quero viver uma vida diferente, eu quero reconstruir a minha vida, eu quero uma vida de santidade, eu quero uma vida que agrade ao Senhor. Eu quero orar com você. Se você toma essa decisão nesta noite em culto, se o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, quero compartilhar com você deste momento da obra que Deus está fazendo na sua vida. Enquanto louvamos, se Deus tem falado ao teu coração, você pode vir. Vamos louvar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus,
semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Estamos em tua presença, pois reconhecemos a grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos na tua presença, perante o teu altar, Deus, pois não temos dúvida que a cada dia o Senhor nos surpreende com o teu amor, com a tua graça, com o teu agir. Muito obrigado, ó Deus, pois o Senhor tem cumprido a tua palavra em nós. Muito obrigado, Senhor, pois quando estamos em tua presença, reunidos em celebração, o Senhor tem falado a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pela vida dos seus servos que hoje podem se apresentar perante o Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós, conhece as questões do coração. O Senhor conhece as lutas, as alegrias, o ministério de cada um de nós. E o Senhor mesmo tem tratado com cada um dos seus filhos, Pai. Derrama uma unção especial sobre a vida de cada um dos seus filhos, que nessa noite firmam um propósito perante o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor os conhece, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece onde falhamos, as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas virtudes, o Senhor conhece tudo em nós, melhor do que nós mesmos, Pai. Trata com cada um de nós, onde há feridas, que o Senhor esteja derramando a tua unção de cura em nome de Jesus. Que o Senhor esteja restaurando, ó Deus, os relacionamentos, que o Senhor esteja restaurando as feridas que foram feitas, ó Deus, por causa do pecado, que a glória do Senhor, que o bálsamo do precioso sangue de Jesus esteja curando os seus filhos. Nos colocamos perante o Senhor para te adorar, Deus. Tu és santo, tu és santo, e assim como o Senhor é santo, queremos a cada dia viver em santidade, separados para o Senhor, longe do pecado, longe de tudo aquilo que te desagrada, ó Deus. Dê-nos força, Pai. Dê-nos o poder do teu Espírito, na força que provém de ti, para cada dia vivermos para a tua glória. Nós assim clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Dê um abraço no teu irmão, a tua irmã que está com você aí à frente. Se você veio num ato de consagração, Deus esteja te dando desejo do teu coração. Se por acaso alguém veio tomando a decisão ao lado de Jesus, procura os nossos irmãos vice-moderadores, esteja aí se identificando com eles. Quero dizer para você que amanhã às 21 horas nós estaremos aqui em culto, em celebração, o nosso culto da virada, a partir das 21 horas. Aqueles irmãos que quiserem cantar, me procurem, ainda há vaga para você poder participar ministrando no culto de amanhã. Tenha uma boa noite, um bom dia amanhã, e não se esqueça, é o teu último dia do ano. Amém?
pastor.